Estamos de volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando de depressão na infância e na adolescência. E participam desse programa de hoje os psiquiatras Dr. Paulo Roberto Repsoldi e a doutora Ana Maria Costa da Silva Lopes, ambos cooperados da Unimed BH. E no bloco anterior a gente falou muito sobre o tratamento, né? E sobre a resistência das pessoas, às vezes, em iniciar o tratamento. Mas eu gostaria agora de que vocês falassem da importância desse acompanhamento durante o tratamento, ou seja, da adesão ao tratamento, porque são medicamentos que, para serem indicados, é por vocês, e para serem retirados também deveria ser por vocês, né, doutor Paulo? O que acostuma é que a pessoa melhora, né, e acaba achando que está curado. Ela, na verdade, quer acreditar que tem cura. E algumas depressões não têm cura, são doenças igual a hipertensão, tipo aquele que eu brinquei, tipo 1, que é biológico, não tem cura, é igual a hipertenso, vai ser hipertenso o resto da vida. Vai tomando o remédio da hipertensão bonitinho, sua pressão fica 12/8, tranquilo. Tomando o remédio da depressão, fica normalmente, emocionalmente estável. Mas tirou o remédio, vai indo, de repente, começa assim, a voltar aquele negócio sem mais nem menos. E o quadro psicológico, o médico tem que tatear, assim, tá um momento tranquilo, sua vida está melhor, você fez terapia, você hoje é uma pessoa mais resistente, mais resiliente, né? E aí dá para tirar, tá? Vamos torcer para que você não volte a ter depressão mesmo. Dessa você está curando, dessa pneumonia que você curou, dessa depressão você curou, mas se não há uma resiliência ainda suficiente, a pessoa numa próxima trombada com estresse vai acabar voltando de novo. Por exemplo, doutor, desapareceu do consultório, do posto de saúde, da clínica, tá ótimo, de repente liga desesperado, estou com um problema grave, desesperado. Ou seja, aquela pessoa com pouca resiliência teve um problema muito grave no trabalho, no casamento, na escola. E aí volta todo... Aí volta a ter aquele estado depressivo, com sintomas ansiosos. Então, assim, realmente a pessoa tem que começar e terminar como profissional. É uma alta acompanhada, né? É o ideal, porque senão o risco de ter problemas é muito maior. Pode até não ter, pode parar de tomar remédio, não tem mais nada, mas o risco de sofrer com o problema vai ser muito mais significativo, muito maior, e não vale a pena. Para que isso? Não é por teimosia? Acho que existe muito também um medo em relação a esses medicamentos, de criar dependência. Vou ficar dependente desse medicamento para sempre, vou ter que tomar para... O para sempre é uma coisa que ainda incomoda muito. A gente sabe que, assim como tudo vai evoluindo, as classes dos medicamentos, inclusive os medicamentos utilizados para tratamentos psiquiátricos de depressão, vem evoluindo muito. Esse medo de se tornar dependente ainda é fundamentado, não? A medicação, ela parte da relação do médico com o paciente, não é isso? Então, esses medos, né, que a família tem, principalmente se tratando da criança e do adolescente, de medicar, isso tudo tem que ser muito esclarecido ali no momento da consulta. E a criança e o adolescente, eles têm que ter participação muito ativa nesse processo, né? Terem um espaço de perguntarem sobre as dúvidas, até o que tipo de ação que essa medicação vai fazer, porque senão vai ser uma coisa muito complicada para os próprios pais conseguirem medicar, né, a criança, sobretudo o adolescente, que às vezes tem uma certa resistência, não é? E eu acho que sempre no momento de medicar é importante explicar para a família que os antidepressivos, eles têm um tipo de resposta esperada, não é? A maioria dos antidepressivos, eles não são igual, por exemplo, uma infecção de garganta, que você tomou 2 doses do antibiótico, começa a melhorar, você vai tratar 7 dias. Os antidepressivos, eles começam a ter o pico de ação entre 2 a 3 semanas. Depois então ele não tem ainda nenhum efeito. Principalmente na criança, que você começa com doses mais baixas, até tatear uma dose adequada. Então, esse tempo, às vezes, vai ser em torno aí de 30, 60 dias para fazer um platô em que a criança ou adolescente
adolescentes também. E aí explicar para os pais que esse momento em que se está bem é o mais complicado do tratamento, porque é onde que tem o risco de parar de tomar a medicação e que não é adequado. Porque ficou bem, não é? né? É, porque habitualmente a gente conta em torno de uns 6 meses depois de uma melhora para ir fazendo uma redução gradual. Porque se você para de forma repentina, você vai às vezes lá embaixo, porque você altera toda a questão neurohormonal, não é? Outras coisas que podem ser feitas, a gente falou aqui da psicoterapia, e no caso de criança e adolescente, a atividade física pode ser um bom coadjuvante no tratamento? Sim, sempre para adulto é bom, para criança, para idoso. Porque todo mundo fala que quando vai fazer atividade física, depois tem aquela sensação de bem-estar, né, da endorfina, isso de alguma forma interfere positivamente também na depressão? Com certeza. Na criança também, como é no adulto, como é no idoso, homem, mulher, ou seja, atividade física, desde que passe bem orientada, que passe por um filtro, a pessoa aquilo para fazer não pode, porque tem alguma questão física específica, tal, mas sendo com orientação é sempre bom. Atividade física é sempre bom, desde que com orientação. Nós tivemos uma pergunta aqui do Eurípides, lá do bairro Lagoinha. Ele disse que há 5 anos que ele tem depressão. E ele não é criança, não é adolescente, apesar da gente estar falando hoje sobre criança, depressão na criança e na infância e na adolescência. Ele não é, ele tem mais de 70 anos, mas tem, e ele gostaria de saber o que ele pode fazer para melhorar a depressão. Ele não falou, não sei se ele especificou, que se essa depressão dele foi diagnosticada há 5 anos ou se ele se sente assim há 5 anos. É importante fazer uma avaliação, clínica, psiquiátrica adequada, avaliar se ele tem alguma, com essa idade, se ele tem algum que a gente chama de comorbidades, né? Uma hipertensão arterial, uma doença cardiovascular ou renal, para adaptar a medicação a esses outros quadros e fazer essa intervenção, um acompanhamento para ter uma resposta, uma melhoria aí, não é? Mas o que não pode é você estar padecendo dessa doença sem buscar uma ajuda. Daqui a pouco a gente termina. Eu gostaria que cada um, para a gente fechar o programa, deixasse mensagens que acham importante para os pais, né, de crianças e adolescentes que possam estar sinalizando o quadro de depressão. O que vocês acham importante deixar como mensagem para esses pais e para essas crianças e adolescentes que também assistem e entendem? Claro. Primeiro, os pais dentro de casa, é difícil, né? É muito fácil falar, mas é difícil os pais terem um tipo de relacionamento, mesmo que tenha conflitos, mas que eles tentem evitar o máximo que possam para gerar perturbações psicológicas nos seus filhos. É claro que é difícil, é fácil falar, mas é difícil isso acontecer, mas é uma meta, ou seja, a gente pode não atingir a meta, mas pelo menos a gente sabe de onde queremos chegar, ou seja, tentar evitar discussões, brigas, outros tipos de ações que possam prejudicar, porque se a criança tem a tendência biológica, tudo bem, mas muitas vezes não tem, então, mas tem depressão por questões psicológicas mesmo, e a criança, como eu já havia dito, é um ser em formação, então ele é mais sensível a se prejudicar do que um adulto em depressão. Então, acho que seria isso. E se a criança tiver, independente de qualquer coisa, tiver alguns sinais de depressão, levar para um profissional, seja para o psicólogo da escola, algum profissional da área da saúde, principalmente da saúde mental, para que possa encaminhar, ou já avaliar e tratar, ou perceber e encaminhar para o outro profissional específico para o diagnóstico e tratamento. Diminuir esse sofrimento, né, gente? Porque é um sofrimento. Doutora Ana Maria? Eu acho que em relação à depressão, né, na infância e na adolescência, os pais, eles são aí coatores da construção dos fatores de proteção. Não é? Que os fatores de proteção são lá desde a gravidez, não é? A gravidez desejada, em que ocorre num processo de tranquilidade, numa harmonia familiar, esse momento do nascimento, da amamentação, de toda a construção do vínculo entre a mãe, a criança, o pai, esses laços familiares, eles são certamente extremamente protetores para que esses quadros eles não incidam de forma tão precoce, né, na vida da criança e do adolescente, que
estão num processo de aquisição aí de uma série de habilidades, não é? Certo. Gostaríamos de agradecer a participação, a presença de vocês, a disponibilidade de vir aqui esclarecer as nossas dúvidas e dúvidas bem, assim, sensíveis e que devem ser percebidas dentro de casa. A gente deve prestar mais atenção em quem está próximo da gente. Bom, e eu gostaria de falar que agora, no próximo dia 29, será realizada a segunda peregrinação do Terço dos Homens no Santuário de Nossa Senhora da Piedade. A TV Horizonte vai transmitir o evento para que você possa acompanhar a peregrinação da sua casa. Lembrando que a TV Horizonte é mantida pela campanha Faço Parte dos Devotos de Nossa Senhora da Piedade, assim como a Rádio América e o Santuário de Nossa Senhora da Piedade e a construção da Catedral Cristo Rei de Belo Horizonte. Por isso, a Faço Parte é tão importante e precisa da ajuda de todos para continuar esse trabalho de evangelização. Então, se você quiser participar, quiser fazer parte junto com a gente, contribuir, o telefone é 3319-6111, código de área 31. Então, repetindo, 3319-6111, código de área 31. Lembrando que esse é em horário comercial. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa em novos horários. Ele é reprisado, então, na terça-feira, na quinta-feira, às 5 da tarde, sábado, às 9 da noite e domingo, 11 da noite. E também pelo nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. E não se esqueça de curtir a página da TV Horizonte no Facebook e ficar por dentro dos temas do nosso programa. E acompanhe também as fotos do programa no meu Instagram, em @marciahermeto. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no seu coração e pense saúde sempre.